Esse tema que foi escolhido, o reino de Deus em nossa vida, foi muito explorado pelo pastor Azar. Trouxe uma palavra sem se preocupar com o tempo, uma palavra que ficou gravada, que nós queremos vivenciá-la esse ano. E me puseram a placa ontem, comemorando meus 90 anos. O nome desse salão aqui agora é Emílio Pinheiro Chagas. Eu assinei de prova, eu estou dando uma oferta para fazer uma big reforma nesse salão. Para que no ano que vem, nesse encontro ministerial no Translocal, nós encontremos um salão mais bonito e com pelo menos 3 vezes mais líderes de nosso ministério. Nós estamos estudando na nossa igreja local o que nós vamos fazer com a liderança que não vem nesse encontro. Estamos pensando até em discipliná-los, mas não é isso. Queremos trazê-los com amor, com simpatia e passar durante o ano o ensinamento da importância de uma reunião por ano de todo o ministério. Translocal, que se chama Ministério Apostólico. Quando sai da igreja local, ele se torna apostólico. Então, nós tivemos a melhor reunião de oração que nós tivemos esse ano na igreja local, foi aqui ontem. Foi um derramar do Espírito, foi uma coisa extraordinária. Interessante que quando fala em reunião de oração, diminui o número de pessoas. Nós caímos aqui para a reunião quase que metade, mas que sejam 2 ou 3, Deus está sempre na expectativa de que a sua igreja converse com Ele, para que Ele possa responder. Quem esteve na reunião aqui ontem vai voltar completamente diferente para a sua igreja. E a sua igreja local lá vai sentir essa diferença. Reino e sacerdotes. Lá em Apocalipse 1:6 e em 1 Pedro 2:9, Apocalipse 1:6 e 1 Pedro 2:9. Apocalipse diz o seguinte: Cristo nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus. Vou repetir: Cristo presente aqui nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus. A Deus seu Pai. A Ele, portanto, irmãos, sejam a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Todos os membros da Igreja de Cristo vivem sob o governo de Deus. Se tornaram discípulos, renunciaram aos seus próprios direitos, sacrificaram o seu eu e passaram a se sujeitar ao governo de Deus. E como reino, os discípulos vivem pela fé em Cristo Jesus. Como sacerdotes ou crentes, eles têm o direito de se colocar na presença de Deus, o que nós vimos ontem. O que acontecia antes de Jesus? Antes do reino chegar e se pôr em nós, acontecia que tinha um só sacerdote, que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos. Ninguém mais podia. O reino chegou. Jesus é o nosso rei. Está em nós. Agora nós temos o direito de qualquer dia, qualquer hora, entrar no Santo dos Santos.
Por isso que a oração é a bênção mais importante mencionada na Bíblia. A igreja toda ainda não sabe disso, mas esse ano vai saber, amém? Porque Jesus está voltando também para nos arrebatar. Cristo nos fez reino e sacerdotes para Deus seu Pai, em que cada crente é um rei. Bate, meu irmão, você sabia que você é um rei? Você é uma rainha? A maioria não sabe, mas vai começar a saber que é um rei, porque está aqui na palavra, dotado de autoridade, conforme lemos no texto de 1 Pedro 2,9. Depois nós vamos lá. Nós somos, portanto, irmãos, constituídos um reino de sacerdotes, em que cada crente é um rei, dotado de autoridade, conforme 1 Pedro 2,9, que diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que eu estou lembrando? Nessa reunião que nós tivemos, que os irmãos pediram, por favor, a palavra está muito forte, a palavra da igreja está muito dura. Hoje está levinha, eles não estão aqui. Teve um feriado e viajou todo mundo, os jovens. Será que nós não percebemos que a palavra é dura e é mole, é forte e é suave? A palavra é tudo, é a palavra de Deus. Quando ela é dura, é dura. Mas olha, o 1 Pedro 2,9. Então, irmãos, esse sacerdócio é um meio de comunhão com Deus, que cada membro, cada discípulo passou a ter o direito de se relacionar com Deus. A qualquer hora eu desço para o lado e Deus está me esperando. Ali eu fico 1h30, 2 horas, do prazer que eu tenho de querer estar comigo, me dá o direito que só o sumo sacerdote tinha antes de Jesus. Por isso aquela reunião de oração ontem, acho que para chegar de novo nesse ano, em busca daqueles momentos que tivemos há 23 anos atrás, num avivamento extraordinário na tenda, quando nós tínhamos aquelas reuniões de oração em que o reverendo Antônio Elias, o líder presbiteriano do Brasil todo, estava presente. Sabia o que está acontecendo aqui nessa tenda? Estava acontecendo um avivamento. Marcava-se uma reunião de oração numa igreja pequena. À noite nós tínhamos 300 irmãos para orar. No dia seguinte, 400 irmãos. Não diminuía, aumentava. E para ele seja a glória, nada para nós. Ninguém está contando dos testemunhos de nossa igreja para nos honrar, não. A Ele seja a glória, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes, diz Apocalipse, diziam amém. É difícil a gente ouvir amém. E eu sou pastor do amém. Lá fora, até na Tailândia eu sou pastor. Parece que é duro de fazer.
E o teu anjo fica escutando para ver quando você fala amém. Você fala, chega nele, ele louva. Porque agora, nenhum anjo está sem falar uma palavrinha do tamanho do amém diante de Deus. Santo, 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 santo. Amém, 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 irmãos? É necessário que todos saibam que fomos edificados para ser reino e sacerdotes, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais, que o Asaf explicou muito bem ontem, o que significa sacrifício vivo. Sacrifícios vivos, espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Aí você pergunta, mas como? Primeiro, em 1 Pedro, raça eleita, sacerdócio real. Vós, porém, Jesus está falando com você agora aqui. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que palavra dura! Que palavra dura é essa? Que palavra abençoadora! Que muitos nem entendem o que são. Irmãos, vejam, nós somos super abençoados com todo tipo de riquezas espirituais provenientes de Deus. Nem sempre, contudo, pomos nossa atenção no sentido de perceber os tesouros divinos que estão em nós. E por isso vivemos numa periferia do reino de Deus. Salvos, porém, vivendo como verdadeiros incrédulos. Isso depois você lê lá no 1 Pedro 1, versículos 13 e 25. Sois raça eleita. Que privilégio! Nós somos povo eleito, escolhido por Deus em Cristo, eleito segundo a presciência de Deus Pai, antes da fundação do mundo. Ele já o escolheu, Ele já o elegeu, antes da fundação do mundo, por meio da soberana vontade dEle, a parte de qualquer mérito que possamos ter diante dEle. Não temos mérito nenhum. Sacerdócio real, com a dignidade de reis. Sacerdotes que pertencem à família real, à família de Deus. Não é da rainha da Inglaterra, não. É sacerdócio real da família divina. A ideia de que os sacerdotes cristãos também são reis acrescenta ênfase à elevada posição e ao privilégio que desfrutam. E aí acrescenta nação santa. Nós somos, irmãos, transformados segundo a imagem de Cristo. Nós somos santos, porque fomos separados antes da fundação do mundo para pertencermos a Ele, Deus eterno e Pai.
somos santos, porque em amor Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Fiquem despreocupados com o tempo. Eu gostei do Asaf porque ele não quis saber se estava pregando 1 hora, 1h30 ou 2. A palavra vinha e ele estava passando. Só que eu resumi. Em vez de 3 páginas, só tem 1,5 páginas. Porque tem mais coisa que vem aí. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, não pertencemos a nós mesmos. Você não é dono de você. Se o reino chegou, nós não podemos agir como nós queremos agir, pelo que nos pareça. Pelo contrário, nós fomos comprados pelo preço do sangue de Cristo derramado naquela cruz. Você sabe que preço é esse? Ele pagou por você, com o sangue dele naquela tarde quente, derramado de suas frontes, de sua fronte, do seu peito, de tudo o que provocava o escorrer do sangue de Cristo. Ele pagou por você. O custo foi a vida de Cristo. Assim sendo, nós pertencemos a Cristo Jesus. Fala para o irmão aí, para a irmã, você não é dono de você mesmo mais. Você foi comprado por Cristo. E Ele pagou o preço. Você é dele. Ao povo que formei, Deus fala lá no Velho Testamento, Isaías 43, 21. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Você não foi formado para ninguém, você foi formado por Deus para Ele. Ao povo que eu formei para mim, para celebrar o meu louvor. Irmãos, para que toda essa bênção que nós vimos até agora nesses 2 versículos, um de Apocalipse 1, 6 e outro de 2 Pedro 2, 9. Para proclamar as virtudes de Cristo para salvar pessoas. Para proclamar as virtudes de Cristo para salvar pessoas das trevas para a sua luz. Os que estiveram na reunião de oração ontem, eu sei que vão pegar mais fácil, vão voltar para fazer isto. Nós dependemos muito da oração. Senão a gente ouve, gosta, assume a palavra e não cumpre. Volta e continua toda a mesma coisa. Por que nós somos nação santa? Por que nós somos sacerdócio real? Por que nós somos raça eleita? Por que Deus nos fez reis? Para proclamar as virtudes de Cristo, para salvar pessoas das trevas para a sua luz. Para a luz de Cristo. É o final do versículo de 1 Pedro, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
A nossa missão, com tantos privilégios que nós vimos só nesses 2 versículos bíblicos, essas riquezas espirituais extraordinárias, provenientes de Deus, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes de Cristo. Nós fomos chamados, e o Asaf explicou bem essa palavra chamados, que nós lemos para ordenar aquele irmão de Jaú. A palavra de Paulo em capítulo 4 de Efésios. Nós fomos chamados, irmãos, em resumo de tudo, para evangelizar. Nós fomos chamados para divulgar as virtudes de Cristo, para que o mundo saiba que, como nós, está sendo chamado o mundo Bauru, as periferias de Bauru, aqueles que estão indo diretamente para o inferno, para que eles saibam que também foram chamados. Por isso, recebemos essas virtudes, essas bênçãos espirituais, para proclamar as virtudes de Cristo a essa gente, para que eles deixem as trevas e venham para a luz como nós. E com a vinda e o sacrifício de Cristo, o Senhor chama para si e adota como filhos todas essas pessoas das diversas etnias, tribos, nações. Eu me lembro que estava na Inglaterra, quando o Éder era missionário lá, e no primeiro culto que assistimos, começamos a cantar, e percebemos que havia uma outra igreja do fundo, cantando também. Eu disse: Éder, o que é aquilo? É a igreja dos negros, pai. Ah, aqui é a igreja dos brancos? É. E lá dos negros? É. Será que eles não sabem que Jesus morreu para negro e para branco? Vamos ter que reunir esses dois. Pai, você não está no Brasil, você está na Inglaterra. Eu estou. Mas estamos no reino de Deus. O reino de Deus não tem Inglaterra, não tem Brasil, não tem nada. E fomos para a Escócia, e Ed providenciou e conseguiu marcar o culto de negros com brancos no dia tal. Anunciamos na Escócia, ninguém acreditou. Isso é uma coisa impossível. Então vocês peguem suas câmeras e vamos proceder para lá, para Londres, para assistirem, fotografarem, filmarem o culto de duas etnias que Deus está chamando: negros e brancos. Chegou o dia, separaram os brancos do lado direito e ficaram vazios os bancos do lado esquerdo para os negros entrarem pelo fundo. Aquelas negras bonitas de chapéu, aquelas entrando, sentando, preenchendo os bancos. Negros lá, brancos aqui. Neide, acho que pensou, não está adiantando nada. Saiu do lugar dos brancos, sentou no meio das negras. Uma negra percebeu, saiu do lugar das negras e sentou no meio das brancas. Começou a misturar. O pastor branco orou, foi uma benção. Mas a hora que o pastor negro orou, eu pensei: acho que no céu os anjos são todos negros. Foi uma coisa. Saía gente daqui, abraçava lá, de lá abraçava aqui, e
e o amor de Deus prevaleceu. Porque não tem negro, não tem branco, são as etnias todas chamadas, as tribos, as nações todas, pelo trabalho de Cristo na cruz, são chamados para o reino de Deus. Assim, os que ainda não foram alcançados por Deus, agora em Cristo, são todos bem-vindos ao reino eterno. Amém e amém. Mas como? Estou terminando. Quem está aqui foi chamado por Cristo para a sua maravilhosa luz. Quem está aqui foi chamado por Cristo. Veio para a maravilhosa luz de Cristo. Quantos aqui, pergunta, foram salvos pela fé sincera em Cristo? Quantos? Quantos aqui creem que receberam essas riquezas que nós mencionamos aqui nesses 2 versículos? Quantos? Quantos receberam? Você é rei, você é nação santa, você é propriedade exclusiva de Deus. Quantos creem isso? Irmãos, se nós cremos que estamos abençoados, é para sairmos e anunciarmos e divulgarmos as virtudes de Cristo. Ele ama preto, branco, amarelo, pobre, rico. Vai falar isso lá. É para anunciar as virtudes de Cristo, que Ele se deu e perdoou o pecado do maior pecador que está lá em Bauru. Ele perdoa. Vai anunciar que Ele se pôs no lugar do pecador, morreu no lugar do pecador para salvá-lo, porque ele não tinha condições. Vai dizer isso lá. Você recebeu todas essas riquezas e você tem uma responsabilidade, vai ser cobrado para anunciar as virtudes todas de Cristo lá em Guarulhos, lá em Patrocínio, lá no Mato Grosso do Sul, no Nordeste, em Bauru, em todos os lugares. É a que a palavra está te dizendo. Não é uma palavra dura, é mole e fácil, mas vai ser dura no julgamento, se nós não cumprirmos a nossa missão. Recebemos tudo de Deus para sairmos e anunciarmos as virtudes de Cristo. Esse que está assim brabo comigo, assim, é por você também que eu estou falando. Porque fica lá de crente, só vai no domingo, quando vai, para receber bênção. Você tem uma responsabilidade. Você foi bem abençoado com toda sorte de bênção espiritual para passar as virtudes de Cristo, voltando lá para a sua região, em nome de Jesus. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.